Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Eduardo e é uma alegria muito grande estarmos aqui juntos nessa jornada de conhecimento e de troca de experiências. Que o nosso Mestre amado Jesus possa nos amparar e nos envolver. O tema da nossa reflexão é um tema bastante oportuno para todos nós que somos dirigentes e trabalhadores de casas espíritas. Como aplicar uma boa aula no centro espírita? Vocês sabiam que todos nós podemos aplicar boas aulas nas nossas casas espíritas? Mas peraí, o que é uma boa aula? Quais são os elementos que caracterizam uma boa aula na casa espírita que a diferenciam de uma aula comum? Tão importante quanto o conhecimento é o efeito de engajamento que uma boa aula produz nos nossos alunos. E o que vem a ser esse engajamento? Bom, quando nós passamos por uma experiência muito bacana, algo extremamente prazeroso, é instintivo no nosso comportamento que nós queiramos repetir essa experiência mais e mais e mais vezes. Com os nossos alunos, em relação a uma boa aula da qual ele tenha participado, acontece exatamente a mesma coisa. Ele vai querer repetir essa experiência e ele vai querer voltar, ele vai querer assistir mais aulas. Esse aluno é aquele aluno que ele vai se interessar mais pelos estudos, que vai se integrar mais às atividades, que vai motivar os seus colegas também aí nessa mesma prática, nesse mesmo conjunto de ideias. Então é aquele aluno entusiasmado, aquela pessoa que quer estar ali naquele ambiente e quer fazer parte dessa equipe. Então a boa aula é aquela aula que forma o trabalhador, porque esse perfil de engajamento, esse querer fazer parte, é o que nós observamos nos trabalhadores das diversas áreas das nossas casas espíritas. E para que isso aconteça, é necessário que a aula ela contenha o máximo possível de elementos pedagógicos que possam tornar a experiência do aluno o mais rica possível. Que elementos seriam esses? Nós vamos aqui destacar alguns. O primeiro dele é o momento de apoio à reforma íntima. É um momento crucial para os nossos alunos, onde ele vai ter contato com a história, com o exemplo de vários espíritos e poder se espelhar nesses personagens das obras espíritas para o seu processo de aprimoramento moral. Ele tem ali a oportunidade de conhecer um pouco mais os seus colegas, conversar fraternalmente, expondo as suas dúvidas, os seus anseios, as suas indagações íntimas. E ele vai fazer uso também da agenda de reforma íntima como ferramenta poderosíssima no seu processo de autoavaliação e de autoaprimoramento. Um outro elemento pedagógico que nós temos aí é o momento de estudo em grupo. Então, todas as aulas precisam fomentar a participação, o trabalho em equipe, o estudo em grupo, porque dessa forma nós vamos enriquecendo a experiência do aluno. Ele ouve, ele fala, ele vai treinando ali gradativamente formas de expor as suas ideias, de ouvir e de se reposicionar. Então, é um elemento muito importante aí também do ponto de vista pedagógico para as aulas e torna as aulas dinâmicas e animadas. Um terceiro elemento que nós queremos destacar é as leituras edificantes. O conteúdo das nossas aulas, ele é produzido, ele precisa ser produzido com base em obras doutrinariamente seguras. Isso vai possibilitar a formação de um trabalhador que exerça as suas atividades na casa espírita com a máxima segurança doutrinária possível. E isso a gente consegue fazendo trabalhos de pesquisa, trabalhos metódicos, de preparação das aulas, de pesquisas doutrinárias, trazendo os elementos que vão compor a formação dos nossos trabalhadores. E isso tudo, naturalmente, aliado à parte prática. Então, as nossas aulas devem estimular o aluno a conhecer os trabalhos assistenciais que a Casa Espírita desenvolve e, dessa forma, ele vai gradativamente se integrando nessa família espiritual, que são as diversas áreas de trabalho da Casa Espírita. Então, percebem
que nós estamos falando de uma aula que é permeada de diversas experiências, das mais variadas formas de estímulo, para que o nosso aluno ele se sinta plenamente integrado, plenamente parte deste processo. Segundo nos orienta o Espírito Emmanuel, na obra A Terra e o Semeador, tanto para os jovens quanto para os adultos, o estudo em grupo é das formas mais eficientes que existem. E nós não podemos esquecer que o próprio Jesus, na base do cristianismo, ele deixou de agir sozinho, procurando ele mesmo trabalhar em grupo. Então aí o exemplo de nosso Senhor Jesus. Um outro elemento que vem lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec traz para nós a respeito da reforma íntima, realçando a importância deste processo, é que nós reconhecemos o verdadeiro espírita pelo esforço que ele emprega em domar as suas más inclinações, pela sua transformação moral. Então, este elemento ele está presente nas nossas aulas. As aulas elas precisam induzir o aluno ao seu processo de transformação moral. Nós temos ainda com Kardec, em O Livro dos Médiuns, a seguinte orientação. Por experiência, dizemos consistir o melhor método de ensino espírita em se dirigir àquele que ensina, antes à razão do que aos olhos. Esse o método que seguimos em nossas lições. Então, Kardec falando aí para a gente a respeito das bases doutrinárias seguras, de trabalhar o aspecto racional, desenvolvendo as bases da fé raciocinada. Muito importante também no processo de formação dos nossos trabalhadores. E, por fim, nós precisamos de algo que deliga todos esses elementos. E é aí que entram em cena os recursos didáticos, porque eles cumprem essa função de reforçar os conceitos que foram trabalhados em sala de aula, eles dinamizam o ambiente da aula e eles tornam o aprendizado mais interessante, enriquecendo a experiência dos nossos alunos. A esse respeito, nos orienta Guilom Ribeiro que nós não devemos estacionar nas experiências já alcançadas, mas que nós aspiremos sempre a mais, buscando livros, renovando pesquisas, trocando ideias, ativando-nos em treinamentos, mobilizando cursos, promovendo encontros, seminários, nessa dinâmica admirável com permanente daqueles que se dedicam aos abençoados impositivos de instruir e de educar. Portanto, meus amigos, todos nós devemos e precisamos aprender continuamente, jamais nos estacionando nas experiências e nas conquistas que alcançamos. Temos que progredir sempre acompanhando o progresso, acompanhando a evolução dos recursos, acompanhando a evolução da sociedade, não é mesmo? Por quê? Porque todo o trabalho rende mais quando é executado por mãos verdadeiramente habilitadas. Bom, eu queria nesse momento trazer uma curiosidade aqui para todos. Recentemente, um canal de TV fez uma pesquisa que reuniu vários cientistas de diversas áreas do conhecimento humano com o objetivo de elegerem as 100 maiores invenções da humanidade de todos os tempos. Então, cientistas de diversas áreas do conhecimento se reuniram e fizeram uma votação. Para a gente ter uma ideia, são coisas que a gente hoje não imaginaria a nossa vida sem. A penicilina, por exemplo, o telefone, motor a combustão, telefone e por aí vai, uma infinidade de equipamentos, descobertas científicas das mais variadas. O que causou surpresa foi justamente a indicação do primeiro lugar, daquela que foi considerada a mais genial de todas as invenções da humanidade, o smartphone. Poxa vida, o smartphone, né, ele não inventa praticamente nenhuma nova tecnologia. O celular já existia, o GPS também, o sistema de mapas também, gravador de voz, tudo isso já existia.
o celular não inventa, o smartphone não inventa nada disso. Mas qual foi a genialidade da criação do smartphone? Ele traz todos esses elementos que são hoje indispensáveis para a grande maioria de nós para um único aparelho. Então, daí, nessa simplicidade é que reside a genialidade dessa criação. Por que é que nós estamos trazendo essa curiosidade para a nossa conversa? Porque nós temos algo valiosíssimo para te oferecer. Você hoje não precisa mais ficar buscando em diversas fontes uma forma criativa, uma forma dinâmica de preparar uma excelente aula na sua casa espírita. Quando você acessa o site ocentroespírita.com e vai lá no banner Ensino Espírita, você que é dirigente, você que é instrutor, vai encontrar tudo o que você precisa para preparar uma ótima aula para a sua casa espírita. Eu vou dar alguns exemplos. Ali nós temos o Manual de Aplicação do Ciclo Introdutório, que é um recurso valiosíssimo para o instrutor, onde ele tem ali, por exemplo, sugestões de dinâmicas de grupo, de técnicas de ensino que vão diversificar, que vão aprimorar a experiência dele com os alunos em sala de aula. O dirigente que tiver que organizar os cursos vai encontrar ali também todos os subsídios pedagógicos, doutrinários e metodológicos para a organização das aulas na casa espírita. Apenas para dar esse exemplo. Nós temos ali também no site sugestões de recursos audiovisuais para vocês usarem em sala de aula, fixando o conteúdo e enriquecendo a experiência do aluno. Temos também o manual contendo o plano das aulas dos cursos Noções Básicas de Doutrina Espírita e Nosso Lar, com a descrição pormenorizada de todas as etapas da aula, as sugestões de dinâmicas de grupo e de técnicas de ensino, descritas pormenorizadamente, ensinando o instrutor a fazer e a preparar, que vai contribuir demais com a qualidade da aula. E temos também os slides para os cursos do ciclo introdutório, para serem utilizados pelo instrutor no momento de conclusão dos ensinos. Nós temos certeza que é uma ferramenta valiosa e ela está a poucos cliques de distância de cada um, juntando aí em uma única plataforma diversas informações, diversas ferramentas indispensáveis para o instrutor. Então esse é um dos presentes que a gente queria deixar para você. Agora, o que já era bom ficou ainda melhor. É o canal Ensino Espírita da TV Mundial de Espiritismo. Aqui você tem a aplicação das aulas do ciclo introdutório com todos os seus elementos de forma demonstrativa. Então, caso você tenha pesquisado na apostila de planos de aula ou no manual e ainda ficou com alguma dúvida, aqui você tem a ferramenta definitiva para te auxiliar na preparação das suas aulas. Você vai poder ver acontecendo todas as etapas de uma aula. Dessa forma, nós temos certeza de que, a partir de agora, todos nós somos capazes de aplicar uma ótima aula em nossas casas espíritas.